Lendo a palavra do Senhor na abertura do programa de hoje, minha gente, Gálatas capítulo 3, voltando a ler aqui na sequência, em sequência, 3 de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, é que opera milagres entre vós. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É assim que nos ensina a palavra poderosa do nosso Deus e Pai. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 11 de janeiro de 2018. Fale com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários assuntos no programa de hoje, minha gente. Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação com a gente. O nosso WhatsApp é liberado 96803-8319. 96803-8319. Como crescer na vida quando se é casada com um machista? Ouvinte, você tem essa experiência aí, seu maridão é um homem assim muito machista, não pode isso, não pode aquilo, eu não admito, mulher minha não faz isso. Eu quero ouvir a sua história, hein? Quero ouvir também a sua opinião e sua participação com a gente hoje aqui. Conta, nosso ouvinte, eu sempre apoiei incondicionalmente o meu marido, fiz com que ele voltasse a estudar, encorajei a abrir o negócio e assim se sentir um homem realizado. Só que ele não age da mesma forma, ele me coloca para baixo, menospreza a minha inteligência e nunca me apoia. Eu não aguento mais ser diminuída, diz aqui a nossa ouvinte. Perguntamos aí, por que geralmente o homem não consegue apoiar e se alegrar com o crescimento da sua mulher, hein, minha gente? É possível existir competição no casamento? Que é possível, que existe, mas não pode, né? Ou pode? A competição vai encorajar, vai fazer bem ou faz mal no final? Como se dá conta de que o sucesso do meu cônjuge me incomoda? Pessoa descobre isso como, hein? O pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, jornalista, bom dia, bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Já nos deparamos com vários casos assim, não é isso, pastor Gilton? E me parece que a cada dia essa é uma realidade crescente, porque de um lado temos as feministas, do outro lado temos os machistas e no meio, no equilíbrio, no saudável está a Bíblia. O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, amigos ouvintes e amigos debatedores. O que a palavra de Deus nos diz é que é preciso que haja amor no casal. Amor que seja capaz de fazer com que o homem dê a sua vida por sua esposa, e amor que faz com que a sua esposa consiga caminhar junto com o seu marido nas suas diferentes estágios, nos diferentes estágios, etapas da vida. Ô Eveline Ventura, que é jornalista também e é escritora, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Debate 93 de hoje. As meninas estão vivendo essa luta e essa nossa ouvinte, de maneira singular, apresenta, né? Ela diz que fez tudo que pôde pelo esposo. Aí na hora de ter ali o outro lado dessa história, ele, em vez de pelo menos dar um apoio, ele joga lá para baixo. Bom dia, JR, bom dia demais debatedores e os ouvintes.
essa é uma realidade que as meninas enfrentam, né? E tem sido muito comum, principalmente com a crescente participação da mulher no mercado de trabalho, né? O interesse de estudar enfim, crescer na carreira. E é complicado porque a gente vê que às vezes isso esconde por trás desse comportamento dele uma insegurança, né? Que acha que essa mulher se destacando não vai querer ficar ao lado dele, não vai precisar dele, e aí por isso ele começa a inibir, mas é preciso intervir aí. Eu acho que principalmente com diálogos, né, confronto aí, sentar e dizer, não, vamos conversar, que o negócio assim não vai funcionar, né? E às vezes até pedir uma intervenção externa, no caso se os dois são cristãos, de conversar com o pastor, pedir uma orientação de uma pessoa externa para poder colocar esse homem aí na real, né? Pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. E quando o conselheiro é machista, tanto quanto até mais? É encrenca, hein? Meu Deus, misericórdia. Bom dia aos amigos aqui da mesa, bom dia JR, você que nos acompanha em mais uma edição do Super Debate aqui na 93. É muito importante, JR, a gente está falando aqui num contexto naturalmente de pessoas que pensam ou se esforçam para pensar de acordo com o que a palavra de Deus nos traz como orientação, a Bíblia Sagrada. Então, me permita voltar um pouco à palavra. No livro de Gênesis, que é o livro que explica a criação, que explica o começo das coisas, logo no capítulo 1 você tem Deus realizando a criação dia após dia de tudo que se existe, tudo que a gente conhece. Até que chega no versículo 26 e Deus diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ponto. Domine ele, olha que interessante isso, domine ele quem? O homem que a gente vai fazer. Ele vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos, vai dominar sobre tudo. E logo no 27 ele vai dizer, então Deus criou o homem e a mulher. Não há nenhuma referência de que Deus deixou como instrução que o homem dominasse sobre outro homem e sobre outra mulher. Então, essa questão do espaço, da igualdade, que está tão atual no nosso tempo, a gente fala tanto, lê tanto, ouve tanto sobre isso, é uma coisa que não é nova, isso é antigo. Quer dizer, isso nasceu em Deus, que Deus criasse homem e mulher, mas que eles fossem iguais, não que um dominasse sobre o outro. Então, se o conselheiro for machista, eu diria para o conselheiro ler um pouquinho mais da palavra. Muito bem, o Índio da Costa é secretário de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio. Muito bom dia, Índio, seja bem-vindo. É muito comum quando a pessoa quer, num quadro como esse aqui, a pessoa, de alguma maneira, trazer um afagozinho para as mulheres, dizer que a mulher manda, a mulher é isso, a mulher vai para o outro extremo, né? Nós precisamos ter equilíbrio em todas as coisas aqui. Como é que você vê esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, pastor JR, os companheiros aqui da mesa, os nossos ouvintes. Olha, o mundo mudou. As mulheres passaram a ter um papel mais forte no processo produtivo em toda a sociedade. A relação de cada casamento, a relação em casa, ela é uma relação que deve ser estabelecida por respeito sempre, e o respeito também está em reconhecer a capacidade de cada um. É muito comum algumas pessoas, para se sentirem melhor, diminuir aquele que está ao lado, e não necessariamente tem que ser o cônjuge, quer dizer, não necessariamente é o homem machista fazendo-se em cima da mulher, pode ser o homem fazendo em cima de um outro irmão homem, né? Pode ser um amigo fazendo com outro amigo. Quer dizer, essas relações de disputa de poder, elas infelizmente são muito comuns na sociedade. E acho que também, então, primeiro ponto para essa pessoa que está sofrendo com essa dificuldade é entender se isso é um machismo do marido, é só com ela, se é com as outras mulheres também, ou se é com o seu entorno. Pessoas que, para se sentirem melhores, diminuem o seu entorno. Olha aqui um ouvinte dizendo, participando aqui, você pode também participar com a gente, 96803-8319, o machista não aceita conversa. Ele grita e impõe a sua opinião, o seu ponto de vista sempre é o certo, e normalmente, diz aqui um ouvinte, normalmente eles são covardes. Olha o que diz a nossa ouvinte. Outro ouvinte dizendo, por que ser feminista está certo e machista está errado? As mulheres não querem mais precisar de homens. Evelino, eu quero ouvir a sua opinião. Elas querem ser independentes e acabam sendo promíscuas, e é isso que eu entendi aqui. Eu acho que está errado as duas coisas, não está, Evelino? Sim, não tem esse extremo, né? A palavra de Deus nos ensina ao equilíbrio, não defende nem o machismo, nem o feminismo, né?
A palavra de Deus nos mostra um equilíbrio. Cada um Deus fez com seus papéis, com suas atribuições e definiu isso de forma muito clara. Como o pastor colocou aqui, em nenhum momento da Bíblia o Senhor coloca o homem numa posição de superioridade, né? Em relação à mulher, e sim de igualdade. Obviamente que quando se trata isso para o casamento, há papéis ali e tem a questão da submissão que a Bíblia coloca ali, principalmente em Efésios 6, destacando essa posição que não é opressão, anulação, e as mulheres confundem isso. Ah, não, ser submissa significa que eu não tenho direito de falar? Não, mas peraí, mas Deus não colocou você lá no princípio como auxiliadora? Então, auxiliadora é o que? Fala, dá opinião, participa. Ativamente. Então, não confundam as coisas, né? E outra coisa, ela coloca aí como geralmente um homem não consegue. Não é geralmente. Tem alguns homens ainda que sofrem com esse ranço aí do machismo e ainda não consigo mudar. Mas eu volto um pouquinho atrás. No namoro, gente, dá pistas sim de que o cara é machista. Ele dá, e aí a mulher cabe ficar cega e interpretar isso como uma coisa bonita no namoro. Acho que é muito de acreditar que muda. Não, depois muda. Depois muda, mas casamento é o quê? É lente de aumento. O que era pequenininho ali, cresce. Agora, uma pessoa, por exemplo, você hoje escuta a expressão empoderamento associado ao empoderamento feminino, né? Sempre essas duas palavrinhas estão andando juntas. E a gente sabe que todo mundo que é empoderado por ele mesmo, ou pela cultura, ou por alguma ideologia, ele vai viver aquilo ali. Então, por exemplo, se você tem um empoderamento feminino, ela vai estar cheia de perspectivas feministas. A Bíblia fala sobre o poder do Espírito Santo e deve ser esse o empoderamento a ser buscado por meninas e por meninos. Todos nós devemos buscar o empoderamento do Espírito, que é a presença do Espírito Santo em nós e a força, o poder do Espírito Santo em nós. O que foge disso vai dar problema, porque é o exagero de um lado, o exagero do outro lado. A verdade, JR, é que nós vivemos um processo, uma transição, o Índio lembrou isso aqui agora, né? Um processo, e a sociedade vem mudando, mas as pessoas demoram muito mais a mudar do que a sociedade como um conjunto. Então, a presença da mulher no mercado de trabalho, que já é uma realidade centenária, está se tornando cada vez mais proeminente, mas num outro aspecto. Antes, a mulher chegava ao mercado de trabalho em posições bem inferiores e trabalhando no apoio, né? Agora as mulheres estão assumindo o comando, elas estão à frente das corporações, elas estão à frente de postos governamentais, até em posições políticas. Então, tem militares agora. E também militares. Então, essa transição que a sociedade está vivendo, na cabeça das pessoas não está acontecendo ainda. Então, há toda uma desconstrução da figura masculina e de seu papel na sociedade. E muitos homens ainda não conseguiram. Junto com isso vem o outro fenômeno que você acabou de mencionar, que é da política, do empoderamento e tal. Mais um fator para ainda dificultar o amadurecimento e o posicionamento dos homens. Então, nesse processo, o meu entendimento é que novamente as pessoas caem para os extremos, ou se tornam extremamente autoritários, e a gente chama esse autoritário de machista. Nem sempre o machista é autoritário, mas é uma pessoa autoritária, ou ele é um omisso. Mas esse olhar aí de que existe a possibilidade do indivíduo ser autoritário, ou seja, ele é autoritário com o filho, é autoritário com o patrão, ele é autoritário com o funcionário, com o motorista, ele é autoritário com todo mundo que aparece, quer dar ordem para todo mundo, e sobra para a mulher. Então não configuraria a figura de um machista, essa perspectiva que o Índio trouxe aqui, muito boa. Quando configura isso, ou seja, ele é assim, não, com todo mundo ele é um doce, como ele é um doce com todo mundo, com a mulher não. Mulher não pode trabalhar, ou não pode, se trabalhar, não pode receber mais, enfim, tem as suas dificuldades. A Eveline colocou que pode ser uma insegurança da parte dele, e é evidente que pode ser. O que a gente precisa encontrar é a solução bíblica pro negócio, que às vezes o próprio indivíduo ele precisa se convencer, ou ser convencido que ele está errado. Agora um ouvinte conta aqui: JR, eu apoio a minha esposa, hoje eu lavo a cozinha, eu cuido da casa, pois ela trabalha, sai cedo de casa, eu quase não a vejo, pois trabalha à tarde, nós somos um segundo a palavra de Deus, eu faço até a marmita dela. Detalhe,
Nós não somos novos, não. Já estamos com 54 anos. Pastor Gildo, 54 anos, é novo ou é velho? É jovem. Jovem, tá bom. É menino. Perguntei a pessoa certa, que eu gosto de ouvir assim, da fonte, entendeu? Mas esse acordo, gente, que vocês disseram que sinaliza antes do casamento, eu queria falar para quem já casou, entendeu? Já casou. Ah lá, a mulher olhou para lá e falou assim: olha, eu arrumei uma encrenca, esse homem é bom. Esse homem é bacana, mas ele é machista, homem grosso, homem não dá espaço, não conversa, que é o que o ouvinte está falando aqui. A descrição de um machista é essa que está aí com detalhes mais sórdidos. Fique à vontade aí. Me parece que inclusive esse termo do machista é alguma coisa que está em extinção pelos números, as estatísticas. No mundo todo, em qualquer lugar que você for olhar, você tem maior presença de mulheres do que homens. A população é maior. O senhor não acha que isso amplia isso? O medo aumenta? Não, eu o acho medo que é uma aumenta e questão diz, de a tempo. minha não me manda, não. Eu vou falar da minha comunidade local, da minha comunidade de fé, da minha igreja. As meninas que hoje estão na faixa aí de, sei lá, 16 anos, 17, 18, 20, todas elas já estão muito bem encaminhadas no ponto de vista da educação, do que vão fazer. E quando concluir isso aqui, eu vou para lá, e daí eu faço uma especialização, e daí eu faço um intercâmbio. Elas estão muito bem encaminhadas. O nome disso é controladora. Tá achando que tá controlando a vida. Tá tudo resolvido. Aí você pega os meninos que já são menores em número. O número de meninos é muito maior. O número de meninos que é menor, você tem parte que sabe, mas não tem certeza. Sabe, não tem certeza, mas ainda não decidiu se quer fazer esse ano, talvez queira ano que vem. Então, quando você subir um pouco mais de idade, aí chegar na faixa de 25, 26, você já tem uma mulher que já está empregada, ou se não, muito bem empregada, já com uma renda muito alta. E um cara que está saindo ainda da faculdade. Você vai subir mais um pouquinho se você chegou no casamento, ou na idade em que se está pensando em casamento. Naturalmente, você vai ter um homem que está ganhando menos. Porque chegou depois, porque decidiu depois, porque escolheu depois. Então, me parece que é uma questão de tempo e isso vai acabar morrendo, porque eu brinco, as mulheres vão dominar o mundo e não precisam nem de movimento, não. Os números vão fazer isso. A pergunta que eu faço ao senhor com base na sua descrição é que o senhor está dizendo, então, que o machismo vai acabar, mas o feminismo é que vai bombar. Aí eu preciso recorrer à esperança da palavra. É, o equilíbrio. Que essas mulheres terão equilíbrio. Nós vamos sair de um problema para o outro, é isso? Porque, olha só, Jota, se você me permite, você trouxe um gancho bacana para eu dar uma descrição aqui de Provérbios 31. Provérbios 31 descreve uma mulher que chama de virtuosa, mas que é hiperativa. Compra, vende, negocia. E no final, você meio que vê assim, é uma feminista empoderada, é uma mãe solteira que tomou as rédeas do seu destino. Não, no final diz aqui, ó, versículo 27. Versículo 28, perdão, Provérbios 31, 28. Seus filhos se levantam e a elogiam, ponto e vírgula. Mas seu marido também a elogia, quer dizer, ela é casada. E no meio do capítulo está dizendo que ele é uma pessoa de referência, de influência, tem influência na sociedade local, ou seja, ela não é casada com qualquer um, ela é casada com um homem de igual estatura, socialmente falando, mas eles conseguem conviver em equilíbrio. Eu acho que a questão é a motivação também, né? Tem os dois lados aí. Foi muito boa essa explicação do pastor Samuel, desse perfil que a gente vê nas igrejas hoje em dia. É a realidade da minha, sim, acho que nas da outras maioria também. Delas, né? Eu lido com meninas, eu dou palestra para meninas e eu vejo como elas estão focadas no mercado de trabalho, em estudar, e os meninos ainda estão meio que patinando nisso. E isso realmente, quando chega o momento de casar, dá o conflito, né? Porque um tá com a cabeça ali, já tá, né, numa realidade. O problema é quando junta essas duas pessoas, essa mulher, digamos, empoderada, ela esquece dos princípios bíblicos para a mulher cristã, Boa. que não mudam. Amém. Não mudam, entendeu? Ela pode ser, sabe, presidente de uma multinacional, mas ela continua, se ela for serva do Senhor, ela precisa continuar seguindo os preceitos bíblicos da mulher cristã. O que não quer dizer diminuí-la de maneira alguma. De maneira alguma. Só que ela consegue entrar nesse lar, mesmo ela tendo uma posição acima, e reconhecendo o papel desse marido na vida dela. O papel dela como esposa, de acordo com a palavra de Deus. O problema é que elas estão dando fuso aí. E aí elas entram e, não, agora quem manda nessa casa sou eu, e bate, porque quem ganha mais sou eu. A renda maior é minha. A renda maior é minha e acabou. E aí dá o conflito e não é o propósito de Deus para o casamento. Aí a gente volta, independente de alguns costumes e alguns arranjos sociais, a gente volta ao princípio que eu acho que deve ser o norteador,
a relação tem que ser baseada na dedicação de um para o outro. Paulo descreve bem isso quando diz assim, olha, o amor do marido para com a mulher deve ser semelhante ao de Jesus para com a igreja, que está pronto para dar a vida por ela, para que ela possa ser santificada, para que ela possa ser resgatada. Então esse amor eu me dou para a minha esposa. Ela, de igual maneira, se dá para mim. Se houver esse espírito de entrega, de doação, não sou eu, mas é ela, a realização dela, a felicidade dela, ou o contrário, ela trabalhando para minha realização, para minha felicidade, essa competição é desmontada, e esse espírito de eu sou mais, eu sou menos, também é desmontado. Eu acho que passa por aí. Tem uma coisa que tá errada, isso não pode ser assim. E quem pensa diferente, me respeita, eu respeito quem pensa de outra forma. A mulher não pode trabalhar na mesma função e ganhar menos. Concordo. Sim. Ela não pode ganhar menos. Claro, Até porque muitas vezes. Mas ela ganha muito menos. mais do que os homens. Ela ganha, não são todos os casos, mas em boa parte dos casos ela ganha 40% a menos. Absurdo. Você imagina que ela trabalha na mesma coisa, o camarada tá ganhando 100, entendeu? Ela tá ganhando 60. Curioso porque... Então você imagina que isso faz, se tá trabalhando a mesma coisa, se faz a mesma coisa, por que não ganha igual? Ah, não, porque ela é mulher. Aí tem, não, porque ela fica grávida, então ela tem que passar não sei quanto tempo fora. Não, porque ela não sei... Aí começa um monte de por quê, justificando isso. Agora, isso é uma questão de lei. Acho que as leis têm que ser cada vez mais duras para dar às mulheres as condições que elas precisam. Que isso é justo. Isso é Bíblia. Claro. Justiça. Claro, agora, só para deixar claro, o pastor Samuel aqui estava falando, ele fala de agora pode haver também o feminismo extremo. E é natural que isso ocorra. Por que é natural? Porque a história da humanidade, ela funciona sempre em pêndulos, que vão de um lado para o outro, do lado para o outro. Para você chegar no centro, você acaba indo de um extremo, passa pelo centro e vai para o outro extremo. A gente já saiu do extremo machista, já passou, está chegando, está passando pelo centro agora e está indo na direção, em alguns setores, no extremo feminismo. Quer dizer, ao longo do tempo isso vai acontecer. E é natural que aconteça, e é importante que aconteça, porque daí que a gente vai poder voltar ao centro, estabelecendo uma nova ordem social, onde as mulheres vão ter os direitos, os espaços e as suas conquistas garantidas efetivamente, né? E os homens também, além de reconhecer isso, que é importante que reconheçam, entendo também qual é o poder feminino no caso da não compreensão, porque os extremos são sempre muito ruins. Perigosos. O pessoal diz assim, não, o negócio de centro daí não cheira, não fede, uma coisa meio assim, não, né? Se posiciona, né? É, como se não se posiciona, não é bem isso não. O centro tem como objetivo construir um melhor, né? E aí, nesse caso específico, tanto na política como extrema direita, extrema esquerda e tal, se você pegar aqui o extremo machismo e o extremo feminismo, os dois são muito ruins, né? No final é fundamental que a sociedade se entenda, ela seja construída a partir da participação feminina masculina, do reconhecimento da importância do casamento, da criação dos filhos, enfim, todos os valores que a gente sabe e defende, mas que a gente vai ter que, eu acredito, né? Pode ser que eu esteja equivocado, que eu não sou dono da verdade, mas a gente vai passar por um período onde o feminismo vai ganhar um espaço maior e talvez as próprias mulheres, a partir de um determinado momento, digam, não, peraí, exageramos, tá demais. Já disse isso, porque cada um tem o seu papel. Eu já percebo algumas mulheres nesse lugar, em exemplos pequenos, do tipo, a gentileza e cordialidade que eu sou da década de 70, eu ainda peguei muito isso. Chegou uma mulher, você levanta. Você está sentado. Entrou uma mulher, por favor. Eu ainda peguei isso como algo normal. Não era algo do tipo, nossa, que gentil. Parecia normal. E hoje isso parece que morreu. E eu já percebo, como o secretário já acabou de falar, algumas mulheres reclamando disso. O pessoal já antigamente fala. Tinha uma gentileza que abrir a porta do direitos carro, iguais, direitos iguais. Não, que é o que o pessoal fala. O pessoal fala assim, puxar uma cadeira? Direitos iguais. Olha, é a mesma coisa. Então, esse a pessoa pode olhar e falar assim, mas peraí, isso está na Bíblia. A Bíblia diz que a gente deve respeitar as pessoas. Diz também que a mulher é a parte mais frágil. Mas não quer dizer que ela é menos importante. Naturalmente. A criação do homem foi anterior à criação da mulher, mas isso não faz do homem mais importante que ela, porque Deus não disse isso, disse façamos o homem, quando diz façamos o homem, a descrição é a criação do ser humano que ali está. Então são coisas que a gente precisa olhar e falar assim, peraí, tem uma coisa esquisita aí, a gente está agindo de uma forma errada, mas
É raro a pessoa que assume que é machista, e se algumas coisas precisam ser mudadas, em geral, quem tem que mudar são os homens. Então é o empresário, entendeu? Que faz isso, e depois lá na frente a mulher assume a direção da empresa e ela mantém a diferença. Entendeu? Porque às vezes diz assim, ela faz a conta. Não, a maioria que é mulher. Se eu começar a dar salário igual, a minha despesa aqui com a folha vai ser alta. Tem gente que mantém, porque afinal de contas, se existem tantas mulheres empresárias, se existem tantas presidentes de empresa, por que nessas empresas a diferença continua? Se é que continua. Vale a pena uma pesquisa. Tem que ser por produção, né? A pessoa que mais produz, a pessoa que menos produz, independente do sexo dela, da condição dela. Para mim, essa é a melhor posição. Antigas para justificar esse ato que é injustificável, era que os homens seriam, entre aspas, o mantenedor do lar, né? E aí eles foram. E aí a mulher dele estaria em casa, então ele precisaria ganhar mais que a mulher. Só que essa realidade mudou há muito tempo, né? E aí muitas empresas já acharam conveniente continuar com essa filosofia que é totalmente arcaica e inadequada. O que eu colocaria um pouco antes, ainda na fala anterior do JR, a gente está pensando no mercado de trabalho formal, né? CLT, direito, horário para entrar, horário para sair. Aí pode dizer, não, ela faltou mais dias porque teve um problema hormonal qualquer, ou tá gestante, ok. E quando a gente sai desse contexto e vai, por exemplo, para as artes, a gente está acompanhando nos Estados Unidos o que acontece na indústria do cinema, quando você tem um filme com papéis iguais em importância, em relevância, em número de falas, em protagonismo da história, do roteiro, mas o homem ganha 2, 3 vezes mais. Né? Tem uma atriz que é muito conhecida, sul-africana, Charlize Theron, que levantou esse movimento, não foi a primeira, mas ela botou voz e falou, não, se eu for participar de um filme e sentir que tem em pé de igualdade a relevância do papel, se o meu colega é 15, eu também quero 15, acabou, pronto. Eu acho que é muito tem correto. História, né? Você pega aí um camarada de 200 anos, já fez 557 filmes, onde o camarada, só colocar o nome do cara já ganhou Oscar, ganhou isso, pode fazer a mesma coisa com ela. É porque no caso dela é um grande nome, né? Ou uma Julia Roberts, um nome grande. Aqui ouvinte dizendo, JR, aqui no trabalho, uma colega ficou grávida e passou a ter estabilidade. Depois disso, passou a fazer as coisas de qualquer maneira, deixando o trabalho para os outros, sobrecarregou a todos, inclusive outras mulheres. No momento de corte, o chefe terá que demitir um dos outros, enquanto ela tem estabilidade. Se querem direitos iguais, os chefes contratam mais homens para evitar isso. E aqui o ouvinte diz, isso desmotiva a equipe toda, é a opinião dele. Mas aí é um caso isolado, ela é um irresponsável, inconsequente, não está produzindo. Podia ser um homem, isso aí não pode generalizar e dizer, porque as mulheres têm estabilidade. Não. Agora, uma coisa que é importante dizer nesse debate sobre remuneração, sobre mercado de trabalho, é que a lógica do mercado de trabalho é a lógica da economia. Não é a lógica do comportamento humano, não é a lógica de posição ideológica de tal. As empresas pensam em termos de economia. Então, o resultado é que importa para esses empresários, para esses homens da economia. E aí, nessa hora, pode ser que eles optem por contratar mais homens, como já foi dito aqui, do que mulheres por questões meramente econômicas. Homens machistas foram educados por mulheres machistas, conta aqui uma ouvinte já colocando a opinião dela. Eu quero agradecer muita gente opinando, hein? JR, uma parcela da culpa dos homens serem machistas não fica por conta da mulher, porque são elas que criam os filhos. Está na mesma linha aqui, o outro ouvinte apresentando aqui a sua opinião. Sou mulher, diz aqui o ouvinte, mas infelizmente vejo que o empoderamento feminino tem sido confundido com libertinagem. Muitos grupos ditos de feministas, ao invés de buscar uma igualdade no trabalho, por exemplo, ficam lutando para aprovar o aborto, andar seminuas e outras barbáries. Isso é lamentável. Conta aqui o movimento. Teve um até que fez uma manifestação defecando na foto de alguém, um candidato. Não era isso, Índio? Não teve um... Teve. Era o quê? Um candidato? Era um político. Tem anos atrás, um político que até é proeminente hoje em dia. Olha aí. Então, deu certo. Bom, não sei pra quem. Assim? Como assim? 11 horas e 34 minutos no Rio. Fala pra mim a hora certa aí, Eveline, com essa voz de menina, voz bonita. 11 horas e 34 minutos. É isso aí, vamos lá. Aqui vários outros ouvintes opinando, aqui ouvinte falando do salário diferente, JR para presidente
E a presidenta, será que também é assim? Índio, vamos ver o índio aqui, que é quem conhece isso. Houve diferença? A Dilma ganhou a mesma coisa dos outros presidentes ou teve alguma diferença? Bom, fora corrupção, não sei, mas, quer dizer, na corrupção não sei, mas fora, certamente, é o mesmo salário, né? Qualquer cargo público, se é secretária, ministra, secretário, deputado, mesma coisa. Deputada, senador, senadora, é igual, as mesmas condições. Né? Tá garantido. Constitucional está garantido. O que tem na lei, que ao contrário do que beneficiar os homens, beneficia as mulheres, é um mínimo obrigatório para que cada chapa de deputado, vereador, deputado, enfim, seja estadual ou federal, tenha que ter um percentual de pelo menos 30% do sexo feminino. Uma cota, né? É uma cota para ter maior participação feminina. E há uma discussão em Brasília, que é uma discussão interessante de se ter, que X% das vagas seriam destinadas para mulheres, então as mais votadas ocupariam X% das vagas, necessariamente, e Y% das vagas seria dos homens. Isso é um debate, né? Um debate interessante. Você disse, olha, que tem uma discussão democrática. O cara diz, não, mas tem que ser eleito quem tem mais voto, independente do sexo. Essa é uma forma de pensar. Tem uma outra forma de pensar que é o seguinte: o sexo feminino, e eu tendo, sinceramente, muito nessa direção, pode dar uma contribuição extraordinária ao Brasil se assumir o Congresso Nacional com leis propostas, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, enfim, ter uma participação igualitária. Daí você podia ter metade das vagas para as mulheres mais votadas e a outra metade das vagas para os homens mais votados. Se houvesse essa configuração, você garantiria não apenas que as mulheres podem ser candidatas, né? Mas que elas teriam um mandato. Eu acho que isso induziria a uma participação feminina. E um dado curioso, nas empresas e também na política, embora tenham naturalmente exceções, é que no quesito corrupção, que é uma espécie de uma máquina que corrói, né? Qualquer sistema, corrupção, as mulheres costumam ser mais honestas do que os homens, né? Então, interessante. Esse é um dado que, e aí não é dizer, claro, tem 30 mulheres e 200 homens, não. É percentualmente falando, embora a participação feminina seja menor nas empresas e nas organizações políticas e também sociais, aonde tem mulheres costuma ter menos corrupção. Esse é um dado fundamental, porque os valores das mulheres estão muito mais vinculados às questões sociais, humanas e tal, do que aquela coisa do homem, que antigamente ia caçar, né? E que agora ainda se sente responsável, muitas vezes, pela conquista e pela garantia do lar com exclusividade. Mesmo quando a mulher trabalha, às vezes ele se sente numa obrigação de que ele sozinho tem que dar conta de tudo. Ouvinte dizendo, sou da década de 80, JR, como mudou essa realidade. A minha irmã, por exemplo, ela paga tudo dentro da casa dela. Eu pergunto para ela, o que o seu marido paga? Ele nunca tem dinheiro, sempre tem problema com o carro dele, sempre tá gastando com o bendito do carro. E quem faz o papel do marido dela, hein? Sempre é ela quem faz, é a irmã que faz, é a irmã que ajuda quando pode. Na verdade, tem duas mulheres para sustentar um homem. Não é verdade? Essa é a conta. Tem duas mulheres para sustentar o homem, para sustentar o carro do homem. A grande verdade, JR, é que estatisticamente o número de lares onde a participação feminina economicamente é maior está crescendo cada vez mais. E, consequentemente, homens cada vez mais dependentes das suas mulheres. E o grande problema é que as pessoas não estão sabendo lidar com essa situação, que é nova e que associada a quem paga está quem manda, né? Controle. Então, na verdade, esse problema cresce. Com esse avanço, né? Esse, entre aspas, empoderamento feminino, os homens também, eu acho que ficaram muito numa posição acuados e alguns se acomodaram, né? Acho que gostaram disso. Pô, que maravilha, eu vou ficar aqui só na Maceió, deixa ela fazer acontecer, deixa eu ficar aqui, né, tomando minha aguinha de coco, e se acomodaram. Então, assim, começa a gerar o conflito, porque eles não começam a se identificar dentro de casa. Mas peraí, quem é o homem, quem é a mulher? Não no sentido que a mulher não possa trabalhar, não possa conquistar, não possa crescer de forma alguma. Só que quando ela toma todas as decisões dentro de casa, e ele fica fazendo um papel meio que figurativo ali, né? Eu acho complicado. Banana, né? Essa é a expressão. Vamos falar a verdade. É um programa claro, a gente quer falar a verdade para o nosso ouvinte entender, para não ter dúvidas, né? E a Bíblia, vamos lá para a Bíblia. Eu quero entender isso aqui para deixar absolutamente lógico aqui para o nosso ouvinte. A Bíblia
é pelo equilíbrio. A Bíblia ensina que o homem deve respeitar, amar a mulher, quer dizer, se ama a mulher, não vai tratá-la de forma desrespeitosa, de maneira inadequada, vai aprender a cuidar dela, como ela também vai cuidar dele, aí juntos podem construir uma vida a dois. É isso, queridos pastores? Pelo menos é como eu acredito, JR, e entendo que cada casal deve sentar e deve conversar para poder estabelecer com clareza o que cada um faz e por que faz e como os dois estão juntos na coisa. Não é tudo nas costas de alguém, nem seja do homem, nem seja da mulher. Os dois estão caminhando juntos. É um time, né? Uma hora eu tô lá no ataque, eu tô fazendo mais gol que você, mas é em prol do nosso time. E outra hora você tá melhor. O casal é cíclico, gente. Uma hora essa esposa tá ganhando mais, mas de repente o jogo muda e ele passa. E se não mudar? Não, pode não mudar, mas aí você tem que ter a maturidade e o equilíbrio de saber que você está ali em prol da família. A questão não é o ganhar mais ou menos. Não, de forma é que alguma. os dois trabalham, são atividades diferentes. Sim. Olha, tá entendendo? Porque se estivesse na mesma atividade, ele receberia mais, mas eles estão em atividades diferentes. E ela pode ter uma atividade para a qual ela foi preparada, ou oportunidades que ela teve e aproveitou, e que ela vai ter o maior rendimento. Isso não quer dizer que ela vai ser superior, mas que tem mulher que pega o contra-cheque, entendeu? Esfrega na cara dele, entendeu? Ó, você me tirou da casa de mamãe para isso e acaba humilhando o sujeito, que isso tem ou não tem? Com certeza, e aí com essa atitude, em vez de incentivar esse marido a crescer, porque eu conheço mulheres que viraram o jogo nesse sentido, não, você vai, e o cara botou o cara lá em cima. Entendeu? E se botar pilha, ele vai. Ele vai, homem vai. Tem que dar corda. Cordinha. É a história da nosso ouvinte. Ela fez isso, né? Ela promoveu. Pena ela que só esperava a volta, né? O cara não soube e a volta não corresponder. Aconteceu. Ouvinte aqui dizendo, JR, eu passo por essa situação, meu marido é machista, não deixa eu trabalhar porque diz que eu tenho que cuidar dos filhos, mas ele não traz a provisão. Estamos sempre passando necessidade, porque ele tem um temperamento muito difícil, não dá certo, é no emprego. E quando digo que é melhor eu trabalhar para ajudar, ele diz que não, que é melhor passar necessidade do que terceirizar os filhos. Eu não sei o que fazer, eu devo me submeter a isso, passar necessidade. Eu já tentei conversar com ele, mas ele não tem jeito, ele não muda, é sempre do jeito dele. Ele acaba levando a família ao sofrimento. O que devo fazer? Pergunta nosso ouvinte. JR, ninguém substitui a mãe na formação dos filhos. Há uma quantidade enorme de pessoas tendo filhos no Brasil, achando que alguém vai criá-los. Tanto a mãe quanto o pai, cada um com a sua participação, são fundamentais na formação de qualquer criança. A mãe, às vezes, pode ser até a mãe escolhida, a mãe que adotou, a mãe que está cuidando. A figura do pai, a figura masculina, também pode ser alguém que pode não ter sido o pai efetivamente. Mas a verdade é que para a formação das crianças, sobretudo até os 7 anos de idade, é fundamental. Até os 3, você forma toda a cognição, a capacidade do cérebro de se formar até os 3 anos de idade são de bilhões e bilhões de conexões nervosas no cérebro por segundo. Então é um negócio incrível, né? Quem tem filho até 3 anos de idade, passe o dia inteiro mostrando, conversando, apertando o botão, mostrando como é que funciona, o mínimo possível de televisão, tenta o tempo todo estimular o seu filho a ele ter mais palavras, melhor vocabulário, converse com o seu filho como se ele estivesse entendendo tudo aquilo, porque ele acaba de fato entendendo muito mais do que o que a gente acha que ele entenderia, né? E tem muita família que acha que a criança ela será criada ao longo do tempo sem ser estimulada. E o estímulo materno é fundamental. Por outro lado, também tem as famílias, as mulheres sobretudo, mas tem homens também, mas sobretudo mulheres, que continuam com esse tratamento como se a criança, você vê, a conexão nervosa mais forte de estímulo do cérebro vai até os 3, 4 anos de idade e até os 7 você forma a personalidade daquela pessoa. Então, um período fundamental da mãe estar presente. Estar presente não significa estar também o dia inteiro ao lado. Até porque, às vezes você está fisicamente presente, sim. Mas você está ausente de espírito. A pessoa fica naquele WhatsApp o tempo todo ali no telefone,
fica falando no Facebook e tá a criança em volta ali sem ser estimulada e sem saber o que está acontecendo. Até a questão, eu nem vou entrar no mérito do WhatsApp, do Facebook. A vida em família, dentro de casa, é muito cansativa e estressante. Eu estava lendo uma frase ontem na internet dizendo assim: para cada filho bem educado, bem arrumado e bem saudável, tem uma mãe cansada. E dá eu muito achei trabalho. engraçado. Dá muito trabalho. Porque dá muito trabalho. Eu vivo essa realidade, né, de duas crianças em casa, tal, e lido com o lado profissional, tento equilibrar ali, mas me dedico mais em casa, trabalho de forma, né, home office. Então, eu vejo isso como é cansativo. Então, às vezes, essa mãe nem tá ali necessariamente no WhatsApp ou não, mas a qualidade do relacionamento dela não é tão saudável. Em alguns casos de mães que eu conheço que se ausenta por um período do dia para trabalhar e no outro tá integralmente ali, porque ela está preenchida, ela está satisfeita. Tem muita mãe que está em casa, mas está frustrada, lança sobre o filho: tá vendo? Parei minha vida por causa de você, tô eu aqui, ouvindo essas crianças no meu ouvido. E aí a criança, né, vai crescendo com aquela culpa: meu Deus do céu, eu que fiz essa mãe parar a vida dela, eu sou culpado de tudo. Se não fosse por mim, ela seria mais. Né? Ela seria mais, seria realizada. Eu conheço vários. Então, assim, tem os dois lados dessa mãe do equilíbrio, né? E outra coisa que eu acho interessante falar é que nem sempre esse caso de tá em casa e tal, mas e um filho que está passando necessidade e você vai até o fim com esse discurso: não, mas eu tô em casa. Caso, né, gente? Não tem uma regra nisso aí não, mas o princípio da educação, ele aí não tem jeito. Se a criança aprende até os 3 anos esse tipo de conexão, a formação do caráter desse indivíduo que ali está, não resta dúvida que é uma questão fundamental. Entretanto, com a economia que nós temos e com as dificuldades que todos nós enfrentamos, o que não era admitido anteriormente, que a mulher também sairia para prover, para buscar o alimento, hoje existe. O outro caso, tem homem que faz o filho e pula fora. Larga a mulher lá com as crianças. São vários casos. A mulher engravidou, ele arruma outra. Ele vai embora para começar outra história. E larga aquela mulher que agora ela tem que cuidar dos filhos e trabalhar fora. Então, como é que ela faz isso? Quando ela tem uma mãe que cuida dos netos, ainda ameniza. A avó vira mãe, né? E quando não tem nada disso? Eu queria só poder concluir o meu raciocínio, porque esse é um tema delicado para burro e altamente complexo. E só dizer o seguinte, que eu estava entrando na história do WhatsApp, do Facebook, enfim, só para dizer uma coisa que muitas vezes você está presente o dia inteiro e você não está você está só de corpo presente, você não está de alma. De qualidade, né? Para a criança não mudou muito a sua presença física ali. E a outra coisa também, e aí isso serve como uma desculpa, eu tenho que estar ali ao lado e tal. É uma questão de organização em muitos casos, porque você pode trabalhar a parte do seu tempo e no outro tempo você se dedicar. O que não dá, na minha opinião, né, não sou dono da verdade, mas é a pessoa ficar de 8 da manhã às 10 da noite, não ver a criança e se justifica no trabalho. Sim. Então tem que buscar um tipo de trabalho, uma forma que você vai dividir. Você vai trabalhar até 6 da tarde, até 5, até um determinado horário, ou você vai trabalhar até mais tarde, mas vai sair mais cedo, né? Então, assim, o quanto do tempo você conseguir estar no seu filho nesse processo é fundamental, desde que você esteja estimulando ele. E, obviamente, que você não pode imaginar que é normal alguém passar necessidade dentro de casa, porque você tem que estar o tempo todo ao lado dele e não consegue buscar o alimento para isso. E às vezes nem necessariamente um emprego fixo, mas tem outras coisas. Faz um doce, não a hora que a criança estiver na escola, você vai lá e atende. E aí você não perde o tempo de qualidade com o seu filho, mas traz alguma renda para casa. É disso que eu estou falando. Do trabalho informal também, que a mãe pode buscar, aí, nesse caso, para suprir essa questão financeira e trazer o alimento para casa. Que nós temos que entender que nem sempre as pessoas estão preparadas para assumir a paternidade ou a maternidade, né? E quando a situação acontece, as soluções nem sempre são as melhores, ou é a omissão total, é o cara que se ausenta, ou a pessoa que tem que trabalhar, como disse aqui, de 8 às 10 da manhã, de 8 da manhã às 10 da noite. Então, é melhor que as pessoas sejam orientadas ou busquem orientação para quando estiverem vivendo a paternidade ou a maternidade, darem condições a esses filhos de crescerem com todo o amparo que é possível dar, mesmo que isso signifique dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo, fazer algum tipo de sacrifício.
Sacrifício. A luta parece que é bastante grande, porque o número de pessoas opinando aqui, eu estou impressionado, entendeu? Porque aqui é a gente que fala do marido, é o marido que fala da esposa, são os dois falando sobre a mãe, entendeu? No fundo, tá todo mundo tentando responsabilizar o outro. Não é todo mundo, não. Alguns, né? Porque o problema foi a mãe que criou assim, o outro diz o problema é você, que você é machista, ele diz não, o problema é você, que você é feminista, e coisas como essa. E quando cria esse tipo de discussão, a gente tem que parar para pensar assim, onde é que eu estou errando? Qual é o meu erro sobre esse tema? O ouvinte até falando que na igreja tem isso. E na igreja tem uma perspectiva machista, ou seja, onde você espera que as pessoas conheçam a Bíblia, respeitem as pessoas. Isso não quer dizer também aqui que não, a mulher tem que ser pastora como o homem é pastor. Isso é levar muitas vezes um raciocínio do mundo corporativo para a igreja, porque tem igreja que vai olhar na Bíblia e vai dizer assim, olha, não tem. Tem igreja que vai olhar na Bíblia e vai dizer tem. Então quem tem que ter respeito, quem não tem que ter respeito. Não pode exigir que todos ajam da mesma forma. Pode ser que em algumas igrejas que estão acompanhando a gente agora não tenha. As pessoas têm que entender o seguinte, olha, é o princípio da igreja, é o estatuto da igreja, enfim, a igreja age assim. Mas isso também não quer dizer que seja machismo. O machismo foi claramente descrito aqui como uma coisa complexa, difícil, sofrida, e por conta disso tem tanta gente dando opinião hoje aqui. Eu quero agradecer aos nossos maravilhosos ouvintes. Para fechar esse assunto, palavras finais sobre o tema. Bom, já foram dadas, é isso? Amor, demorou muito. Amor é a palavra-chave nesse processo, no meu entendimento. Se a pessoa ama, ela respeita, ela ouve, ela compartilha, ela luta junto, ela está do lado. Para mim, o caminho é esse. Eu sintetizaria em respeito e compreensão, né? Que está dentro do amor, é verdade, mas às vezes a pessoa dedica muito amor e acha que amar é simplesmente o sentimento. E o amor atitude. É atitude. Então, o respeito, a compreensão, o apoio ao próximo, ele é fundamental. Eu diria que passa por equilíbrio. É impossível você morar com alguém, no caso, a gente falando de uma família, um casamento, é impossível você morar com alguém e imaginar que seja possível que só alguém esteja bem, que só alguém esteja realizado, que só alguém esteja suprido em suas necessidades. Não. Para que essa pequena comunidade de 2, de 3, de 4 pessoas seja um lugar agradável, como a gente diz, um pedacinho do céu, tem que estar bom para todo mundo, tem que estar agradável para todos. E eu diria que especificamente a relação homem e mulher, na perspectiva de um casamento, ela não pode ser jamais vista como um duelo. Jamais. Eu vou e depois eu passo. Não, eu que vou passar, você não. Ela não jamais deveria ser vista como um duelo. Antes, né, eu gosto muito de música, milito na área da música, deveria ser visto como um dueto. Você tem um momento em que um aparece, você tem um momento que o outro aparece, você tem um momento que os dois cantam juntos, é alguma coisa que trabalha em harmonia pelo bem comum dos dois. Aqui o ouvinte dizendo, JR, eu dou glória a Deus, porque a minha esposa acabou de ganhar um aumento. Que lindo. Ela agora vai ganhar o dobro do que eu ganho. Opa, maravilhoso. Isso aqui em casa foi um alívio, porque agora eu não preciso mais trabalhar nos finais de semana. Olha aí. Eu estou trabalhando de segunda a sexta e está sendo uma bênção. JR, conta aqui o nosso ouvinte agradecido aí. Quer dizer, aí é um equilíbrio, é uma visão familiar, né? Isso vai proporcionar um maior conforto para nossa família. Pra Durante todos, o final né? de semana eu vou estar mais presente, vamos estar mais juntos. Quer dizer, isso é uma visão de casamento, né? De parceria dos dois juntos ali. Como o pastor citou aqui, o equilíbrio, eu vou falar as mesmas palavras, o amor, o respeito. Isso é a base de uma união, de um casamento. De forma alguma, um querer competir, passar por cima do outro, agora eu tô na frente. Não. Eu citei aqui o exemplo de um time, né? E é como se fosse um jogo de tênis. O importante é não deixar a bola cair. Os dois trabalhando juntos ali para manter a bola no ar. É jogar tênis, isso aí. fazer dueto, Caminhar juntos, né? caminhar junto, tá bom. juntos. O ouvinte dizendo, JR, o meu raposo, deve ser esposo, né, gente? Eu vou deduzir que sim. Hein? Não, porque às vezes o esposo é um raposo. É o corretor, Já tá chamando ele de machista? Sempre jogou na cara tudo relacionado a dinheiro. Hoje trabalho com arte e quando ganho alguma coisa, ele não descansa enquanto eu não gasto o que eu ganho com ele. Meu E Deus. acho que eu tenho que pagar a conta dele, inclusive, sendo que eu ganho uns 400 e ele ganha uns 3.000. Sempre me pede pra gasolina e passa cantada pra eu pagar os lanches. Meu Deus. Deus abençoe, ouvinte.
Melhor. Tá lido, né? A opinião já foi dada aqui, tá no ar aqui no nosso entendimento. Muito obrigado aos nossos queridos e maravilhosos ouvintes pela opinião aqui no nosso programa de hoje. Também aos nossos debatedores. Deus abençoe a você, ouvinte, participando conosco também aqui da Caravana da Solidariedade. Hoje quem participou com a gente foi a Ana Heloísa dos Santos. E a Ana Heloísa, você é uma vovó querida, uma vovó amada, uma vovó que batalha, que se empenha, que Deus te abençoe muito. Olha, o Bruno de Vila da Penha, Bruno, Deus te abençoe, tá doando aqui os alimentos. O Marcelo de Santa Cruz tá doando cesta básica. O Francisco de Santíssimo tá doando um carrinho de sanduíche, Ana. Você vai poder trabalhar, minha filha. A Margarete de Nova Iguaçu tá doando aqui uma quantia em dinheiro. A Raíssa de São Gonçalo tá doando as telhas, vai poder cobrir aí a casa. Quando chover, você vai falar assim, que chuvinha boa, refrescou, não vai ficar preocupada mais se molha a casa dentro, se vai criar dificuldade. Deus abençoe. Maria Dolores de Itaboraí, doando aqui o alimento, a cesta básica. O Felipe do Recreio, doando aqui o carrinho de doces. Ô, Ana, minha querida, o carrinho de doce que você queria, você ganhou. O Felipe do Recreio tá te dando aqui a cesta básica. O Guaraci de Bento Ribeiro tá doando transporte para pegar, para levar. Que beleza, meu irmão. Você vai ver a alegria de quem doa e a emoção de quem recebe. Você vai fazer essa ponte. A Andréia do Recreio doando aqui uma quantia em dinheiro. A Vilma de Bangu também tá fazendo a sua doação. Muito obrigado você, ouvinte amado, pela sua participação, pelo seu envolvimento, seu carinho nesse instante tão precioso, tão especial e tão difícil. Como é difícil a dor de alguém, a batalha de alguém. Como é importante que você faça a diferença na vida dessas pessoas. Por tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Gente, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Gilton de Medeiros, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, é sempre uma alegria, um privilégio estar aqui. Quero deixar um abraço lá para a equipe do Jornal Novas e para minha igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo. Deixa eu dar parabéns também, JR, hoje aniversaria o diácono Samuel e ele também comemora aniversário de casamento. Então, Samuel, fica aí o meu abraço para ele, parabéns. Maravilha, parabéns. Eveline, obrigado, minha irmã. Obrigada, JR, obrigada aos demais debatedores, foi um prazer estar aqui. Quero mandar um beijo especial para Kézia Amara, lá do Paraná, uma amiga minha, canta muito e diz que está ligadinha. Também pro meu pai, que está lá em Brasília me ouvindo, e pro meu maridão, que não é nada de machista. Olha aí, Índio da Costa, obrigado, um abraço, meu irmão. Muito obrigado, pastor. Mandar um abraço grande pro nosso querido deputado federal Harold de Oliveira e para nossa queridíssima amiga, mãe de todos, Flor de Lis. É isso aí. A Flor de Lis vai ser já alguma coisa 093. Eu não sei se tem a ver, mas eu escuto muito falar dessa tal de 93 FM. Muito obrigado, pastor Samuel Soares, um forte abraço, meu irmão. Muito obrigado, JR, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e ter esse momento de troca, de aprendizado e também de serviço. Obrigado a você que nos acompanhou, os amigos aqui na mesa. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado de vitória em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar juntos agora aqui. Eu vou pedir o pastor Samuel para orar conosco. Vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus em oração. A luta dentro de casa parece um assunto assim, isso aí. Talvez não tenha muita gente passando por isso. Olha, pelo número de perguntas, de depoimentos aqui pelo WhatsApp, a gente percebe que isso é uma coisa que está incomodando muito. A mulher fica incomodada, o homem fica incomodado e os filhos vão multiplicando esse comportamento. Veja como é importante nós tratarmos sobre esse assunto com carinho, com respeito. Marido, trate a sua esposa com respeito. Trate a sua esposa com respeito. Esposa, trate seu marido com respeito. Nós vamos lembrar de orar como oramos todos os dias. Oramos todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. E hoje vamos lembrar especialmente do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, está lá acompanhando o pai que vai entrar numa cirurgia já.
Vamos clamar aqui pela vida dele, por essa operação, pela saúde dele, total restabelecimento, orando para que Deus tome conta ali do trabalho dos médicos, da equipe de enfermagem, que seja uma operação maravilhosa, correta e que tudo transcorra muito bem para a glória de Deus. Vamos lembrar de orar pelo pastor Carlos Bastos, hein, ouvinte? Vamos orar por ele, o paizinho da Marcela. Pai querido, eu te agradeço pela tua graça e pela tua misericórdia que nos permitiu desfrutar do dia de hoje, que nos permitiu estar aqui agora. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós de tantas maneiras e demonstrado o seu amor por cada um de nós. Eu quero, nesse momento em especial, apresentar a cada um dos ouvintes que nos acompanham agora e que agora tem uma necessidade, tem uma petição, tem algo em seu coração, em sua mente que talvez seja uma grande impossibilidade, mas nós sabemos em quem temos crido, nós cremos no Deus que se apresenta como Deus do impossível. O Senhor não tem limites para agir, para operar. Então eu te peço, meu Senhor, que o teu agir aconteça agora na vida de cada um deles e traga transformação, e traga a cura aos que estão enfermos, e traga, Senhor, liberdade aos que se veem presos em qualquer tipo de amarra, de vício. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja amor, que haja renovo no Espírito Santo para cada um desses. Em especial, te apresento a vida do nosso irmão pastor Carlos, que agora se prepara para uma cirurgia. Meu Deus, eu te peço que a tua bênção esteja sobre cada membro da equipe médica, nesse lugar onde será realizado, nesse centro cirúrgico, e que tudo transcorra bem, que tudo saia bem e que isso represente mais um testemunho que glorifique o teu nome. Nós abençoamos a vida do teu filho e te pedimos que haja saúde liberada sobre ele, que ele em muito pouco tempo possa estar de volta à sua família e restabelecido plenamente. Em nome de Jesus nós oramos e apresentamos cada um desses pedidos, pedindo, Senhor, que acima de tudo a tua vontade seja realizada em cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.